o puteiro de cada ricão, né? Entre as incoerências de quem entra e quem sai, quem esconde, quem finge não esconder, usam os contrastes da democracia aqui em ditadura, sobre o que vira, né? Quem obedece até onde aglomera entre determinados grupos e os que têm volume precisa, né, demonstrar os imperativos de que sabe o que transita perante o volume, né, para manter passividade, né, a quem justifique deixar do jeito que está, ficar do jeito que está, e alguns botam a mão, né, já começa por particularidades, problemas pessoais de grupos, né, de cada um e os dides totais, né, os paradoxos de religiosos, né, os paradigmas de religiosos aqui não religiosos que cutucam, deveriam cutucar o rabo, de onde eles têm que prestar conta e eles fazem inferno, né? Até que ponto, entre presentinhos, não presentinhos, como que eles cutucam o outro lado, não considerando religião, não considerando democracia, nem estados ditatoriais, porra nenhuma, que é o cu de cada um, que na maioria das vezes eles só resolvem matando, quase sempre, né? E tem sempre envolvido um monte de puta e um bando de outros viados, e é quem justifique quando a bomba explode em cada lugar, né? Quem é que vai mamando na vaca, né? Quando alguns imperativos, os contrastes das jogatinas dos aparentemente que nem são considerados, entre as infidelidades, traições e o swing dos que não tem nada a perder e só transitam o feitiço dos proibidos aqui em liberados com uma jogatina pesadíssima, quando inclusive estão aos sonhos dos espaços, prometendo vai levar todo mundo para tal lugar, ou isso e aquilo, né? Como que eles utilizam o recurso de golpes globais, inclusive para se tornar convincentes, que eles não têm nada a perder, eles se consideram sem lei, e até que ponto eles procuram, inclusive, utilizar algum recurso quando estão próximos a alguém que fala isso e aquilo, ou utilizar recursos ligados, inclusive, às condições sexuais ou os proibidos, aquilo que fica, né, entre dominarem, né, as preferências através das redes comunicativas do que é comercializado, do que atrai a população, eles não têm nada a perder para fazer jogatinas futuras, até que ponto se tornarem separados, apontar condições que geram dinheiro e mais popularidade. Mexeu com sexo, mexeu com apontar pedofilia, apontar infidelidade, apontar questões variadas, eles não têm, eles se permitem, inclusive. Isso já é uma jogada, né? Está explícito em todas as cinematografias e em todos os escândalos tais, e até que ponto, né, a coisa explode a quem tem imperativos fartos que acontecem, a quem perante as osmoses fartas justificam-se perante as permeabilidades, né, que lambe o rabo de quem quando ostentam de fato algum nacionalismo ou os patriotismos tais de quem ante quem, de que grupo não sai de qual lugar, para dizer que se pudesse teria feito, não tendo, ou quando alguns entre os domínios que sentar na cadeira, sem sombra de dúvida, o perturbado lá de cima, né? Que é a jogada entre o que estava perturbado aqui de baixo, ou porque, né, o paradoxo da ditadura de cima, da democracia de cima, causa e efeito, quando dizer que pode entrar e fazer e mudar coisas que a democracia, né, que em condições democráticas não são modificadas a qualquer modo, sabe que são, porque não são falhas literalmente graves de várias coisas que eles, a quem é causa e efeito dizer que o que está no papel, né, que quando uns grandes manipulam muita coisa e empregam a maioria deles, eles demonstram conhecer aonde está a lacuna a ser repreenchida com os imperativos de poder ou de impostação ditatorial a quem? É o tabuleiro total da coisa, né, dos grandes que não tem mais aonde empilhar dinheiro,
e que, né, traz alguns imperativos. Quem senta na cadeira da presidência, né, não é quem deixa que sentem na cadeira da presidência, independente de qualquer coisa. A bomba é literalmente maior do que qualquer outro aglomerado, que é associado, que entre condição de ainda que patrocinou, que isso e aquilo, faz com outros propósitos, mas ainda não é o propósito direto, que quando cutucam situações tais, que implica o que virou comodidade de todos os volumétricos, né? Muitas atitudes intempestivas, que pela necessidade de mudança é atrás da mudança. Não estou defendendo nem filho da puta nenhum, que existe um momento, né, do que é caber dentro de um salário comum, ou todas as coisas que eu venho passando e colocando, que são imperativos, né? Imperativos existenciais, referencialidade completamente diferente, ou dizer como que, né, eles só se convidam a explodir prioritariamente, não é passeio cósmico, quem vira o rabo do Big Bang de quem, é para dizer que a confecção daquilo que eles não traduzem é que é justificável e religioso, dizer que tem um construtivismo muito maior, muito mais sensato, ainda que o volume seja infinitamente incalculável, tem também infinitamente datação somada, né, de deambularidade, literalmente humilde, como eu venho colocando, humilde perante o tratado comum que o corpo aglomera, não pelo empoderamento na elementaridade nobre que mesmo anatomiza sobre potencialidade multipotente, afim a quem justifique essa que não tem nada, perdeu, não atinge, né, comparativa que se justifique reobservável, pré-desobservável, que se subobserve qualquer coisa, né? Colocando que viram algumas questões sobre, né, necessidade, né? O que vira necessidade e não necessidade quando, né, uma religião ou uma uniformidade qualquer, que há quem justificar, né, meio do caminho, né, impulsionado pelo direito, pelo dever da unificação, que são os agudos e os crônicos, né, unificadores até onde, quando determinados volumes ser cortados entre grupos, já entre tantos volumes, até onde isso faz sentido, a quem vira causa e efeito, né? Causa e efeito, né? Sobre agregar aquisições, né? Responde quem se pudesse teria feito, não necessariamente. O que vira poder de maioria, minoria, que são os estados originais que trazem a impostação de quem somos, em todas as frações de ir e vir, e até que ponto agregamos ou não agregamos trabalho, até onde Platão de justificar o corrupto de cima, o corrupto do lado, o corrupto de baixo, a quem nem Deus, o que virou usufruto e arbítrio, né? A complexidade, né? Pró-desosmótico, que vira permeabilidade sustentável, né? O ir e vir, a sobreposição do ir e vir e o aditivado, que meditifica, né, as potencialidades, né, quando falar ou ostentar ou perceber o que virou os agentes comunicativos entre estimuladas conspirações, desconspirações, né, cientificíveis, tecnologíveis, né, questões tais, né, os contrastes, os contrapontos da prática, né, em prática, em praxes, estimulado, o que é a teoria quando, né, entre instintos e entre foda de prática, quem vira leitura isolada, né, o auto-independente, interpermeabilizadamente dependente entre dois, ou que vira transferência, é o que é o ato leitor e teórico, quando, né, até o instinto, ou depois de instinto, fissão, fusão, perpetuação, justificar o engenhocamento de causa e efeito de trabalho, ao swing das quatro paredes, ou que vira de fato entre rua, trabalho, ou todo o campo perceptivo, mas quando numa cama, né? Independente da projeção, e quando colocam várias projeções, né? Como a pornografia, os bichos do lado, os filhos bem comendo, mal comendo,
no meio da coisa durante todo o dia, o que vira de fato, né, dizendo num dado momento, ainda que nasce da barriga, tem esse estado fecundativo, tem esse estado do outro que assim, né, isso é o estado virginal do outro ainda que fudido, ou que vira de fato, né, a transferência das regras, né, que é a democracia, a burocracia democrática que impulsiona, né, o empoderamento sucessivo, sucessual, né, que justifiquem aqui uma razoabilidade bípede, de quadrúpedes, né, entre o que vira a ser, né, monoteísmo, né, despoligamia ou poligamia sustentável, né, que fidelize as escolhas a quem ativas passivas, né, que viram relatividades, né, a quem impulsionar relatividades que, né, reversamente estaticizam otários, né, estaticizam otários, né, que anula o que vira aparentemente transferência, perda de tempo, necessidade educativa, cultura de intelectualidade é quem justifica a vantagem e o estado constantemente corrente dos práticos, melhor saber com habilidades, é quem justifica quando tem dinheiro e perder tempo com intelectualidade, que assim fica apontado, né? Quando nem olhado em questão de harmonização hipertrófica entre atividades físicas, né, catabólicas e anticatabólicas, que num dado momento que são culturas, esportes, e entre farmacinha comum, pelequinho quase que total, né, narco total entre a bundinha de quem, quando isso não tem o parâmetro de justificar o que vira, né, causa e efeito de sobrar, cobaiar ou precisar, né, justificar, né, ao veneno de quem a vacina, né, quando questões ao padrão ou que vira, né, fazer com que o padrão sobre, né, aparentemente nem muda, mas é absurdamente catabólico. A questão é conseguir manter, né, ainda que envelheça, manter aquela constante de peso, de altura, ou qualquer coisa assim, né, que é quando alguém fala ir lá e vingar aquela da academia e chegar mais rápido, tomar uma coisinha, malha 10 anos e tá do mesmo jeito. Mas qual o propósito da pessoa? E tá malhando 10 anos, para, né? O que virou largura de grupos, apontamentos, a quem justificar, o que virou livre, caso tenha dinheiro para pagar a entrada e saída, sobre quaisquer instituições, o que datar como instituição, né? Medida permanente sobre grades educativas aos hemisférios trabalhados de passivos, ativos, ativos a passivos, que é a linearidade dos bens e serviços, a quem justificasse entre bens e serviços, ramos duráveis e não duráveis, como, né, grupo dos ativos, tempo dos ativos, dizer que são os picos, né, que entre repetições a quem justifique fracasso e sobreposição de sucesso, chega num platô, né, que tem que viver aquilo, tem que, né, ou estar casado, executar as funções de um casamento. Quem são os praticantes e não praticantes, do que virou entre a máxima, né, a mínima do isolado e a máxima do saturado, ou a máxima do isolado e a mínima do saturado, né, a quem justifique atribuir valor e desvalor entre o nascido passivo, a quem justificar o mortiferante, né, ativo, desativo, né, as escalas de, né, que a quem atribuir volumetria sustentável, a quem justificar a economia perceptiva, dom se faz mais novo, mais naturalizado, usa menos coisas, não é tão ambicioso, tem essa teoria, até que ponto as coisas, num dado momento, naquele tempo tinha tanto e passa a ter muito pouco. Olha, tinha tantos bens, não sabia o que fazer, no final teve que vender ou doar, e eles morarem num kitnet, função da doença, ou papapá, né? Escuta-se tantas coisas de grupo, quando estão sempre entre trânsito, podendo, né, fazer inferno e vigiar a vida dos outros, o que é a totalidade que justifica ter que perceber até onde as grandezas máximas e mínimas que justifiquem um imperativo de estabilidade governamental, governamentada ou religiosa,
entre recursos e manejos multipropriedadiantes, que até onde, né? Viram incongruências de sucesso e dessucesso, né? Olha lá, entretanto não faz nada e ali escondem na aba outros golpes, outras situações, que vira justificar receituamento, né? Que se cobre regras, né, sobre alturas, profundidades, lateralidades, e o que de fato paredes e não paredes mesmo justificam a quem bem raciar, né? Em que momento a operacionalidade perpetuativa do desalto-incesto, né, a quem justificar como reagem as máximas filiativas entre matérias-primas, né, para melhor julgarmos ao que vira, né? Com o filho dele não faz, ou a inocência de achar que com o filho não faz, que ficam as relações que exatifiquem e mesmo tenham que apontar, já que, né, a quem morte e vida é um convite constante e vira, né, a percepção que se tenha para apontar a expectativa de quem se sobra, né, até que ponto datar a expectativa como efeito de quem se sobra, né, entre maioria, entre minoria, entre singularidade que se compare, né, pergunta a Santíssima Trindade, ou entre da mesma substância ou a quem justificar, né, prestar ou não prestar obediência quando em tal ponto não visto, a quem visto dizer-se autocriado, a quem é sobre inéditas, ou, né, a relação de perpetuar divisão e dizer que, né, entre o que seria considerado entre pais e filhos, em dados momentos, dizer que pequenininho, né, cria ou cuida do grandão e ou vice-versa, o que são condições parasitológicas e simbióticas a quem, quando entre tendências heterotrofíveis, né, a quem justificar que, né, geralmente se fazem corruptos ou convenientes a relações cotidianizáveis, a quem pejorativizar e não pejorativizar, dizer que agregar uma uniformidade dentro de uma casa, quem vira saúde e doença de quem, sustentabilidade que de fato pague, para dizer que, né, igual no relacionamento, alguém tem que dar e alguém tem que receber, os dois têm que fazer a mesma coisa, quando isso vira uma complexidade, né, até que ponto a rua, de dizer que, né, as inéditas aterrizadas e não necessariamente quando aterrizado, ponto aterrizado, convida a um mapeamento ou impõe, né, quando querem alturas, profundidades, mas num dado momento, né, precisa do basal ali aterrizado, bases mais, né, não tão profundas, que tenham uma dinâmica entre o propriedadeamento, né, mais livre ou mais respiratório, qualquer coisa assim, entre, né, a quem justificar grandeza gravitacionável entre alturas ou todas as questões que ficam colocadas, né, entre uns, né, e que vira o paradoxo da materialidade, né, dos câmbios, do sucesso, quem compra e vende, para atribuir que alguns são tão poderosos, mas, né, entre o tal empoderamento, né, as chantagens ou as jogatinas que ainda se fazem demonstrar literalmente dependentes, inclusive por vezes absurdamente porcosos, prometendo aquilo que sob situações pequenas já não entra, nem sai, nem outros são participativos, nem eles cabem, como, ainda mais com imperativas patrióticas de que vão levar isso, aquilo, que virou descrédito, né? Perante que já está aterrizado a responsabilidade comum e literalmente complexa de ostentar a distributiva, depois que se permite degustar, né? Degustar situações aterrizadas, situações tocantes, situações multissementeáveis, que trazem uma complexidade, e o convite é constantemente você isolar ou justificar o basal, enxugar a folha, morar no menor, né? Situações que convidam você se defender por estar mais em você, ou responsabilidades mais basais, e questionar o ir e vir comum, né? Perante, não como o abrir e fechar de pernas da maioria, né? A quem vira cintura para baixo, cintura para cima, e os grandes grupos, que se não é esse, é aquele outro muito pior, mas até onde o que virou, né? A quem justifica a religião, mas que, né, a fachada é heterossexual que aglomera e situações herançáveis, independente de qual escândalo bizarro, ainda vira, né, que se um entra num cargo, e essa mulher do cara, o irmão, o papapá,
nem entre as gravidades do que virou aqui o paradoxo da Força Armada, ou todas as condições, aqui em segredos de justiça e injustiça, né? Os rabos presos perante prática, ou fetiche. O fetiche de acharem que são de trânsito, né? Os passivos daqui a quem os ativos variados, sobre as presentificações, ou todas as coisas que, né, num dado momento, a maioria deles perdem a todes causa, né, e pergunta quem são os que compram, se fazem nos reinados deles, né? Como que fazem nos reinados deles, que, né, desacatam regras, nem vivem regras para justificar a outras desregras, né? Quando essa coisa entre a quem apontar país religioso e não religioso, ou usar isso como desculpa, ou entre o que virou, né, a quem atribuir roupagem politizadora, né, entre a guerra do religião e do político, a quem justificar, né, denominar temáticas políticas, a quem capitalismo e comunismo, né, a quem tanto proliferar o que sobrou, né, proliferar a qualquer modo, e quando o rendimento, a quem justifique miséria e não miséria, dizer, né, sobre né, como enxugar o capitalizar, e o que fizeram, né, o swing de, né, muito comunhar, né, paradoxo da coisa, quando a uniformidade a quem convida sobrar genialidade, singularidade, né, quando as coisas entre todo mundo nu, e que eles compram todo mundo nu, entre o mal vestido, entre o uniforme, que vira quem tem o imperativo, e como a coisa funciona 24 horas, né? Enxugar para quem, entre puteiros, haréns, ou qualquer coisa já sempre falado, aos ditos totais, que quando isso implica, né, entre a criminalidade total, a violência total, e o tocante, o descabido, que a exata só fecha no, né, e quando a coisa mesmo diz, né, entre o bom Deus e a alma, né, real, a áurea, qualquer coisa, né, que justifique em que momento tem que começar de algum lugar, quando mesmo implica quem a todos ao degustar, né, a degustação do multimatar, insistentemente a quem convida a morrer, e um virar o alvo do outro, botar um no cu do outro, para dizer até que ponto a exata de tomar no cu, né, tenha, né, os valores e os contrapontos do que é jogar para frente, quando saíram da frente, quando tomaram no cu e abdicaram do liberado, para que perpetuam, façam, né, multipliquem, né, ao fracasso do que virou, quando inclusive as irresponsabilidades, quando você tem um SUS, você tem remédio, muitos, né, golpistas que ainda liberam tudo o tempo todo, quando isso implica em taxa de natalidade, responsabilidades tais sobre protocolos de saúde, doença, vacinação, o que na causa real, o que justifica impor ou cobrar a referencialidade do caráter comum ao que vira, né, justificar diferença sobre o patamar intelectual, técnico de fato, que baseifica a coisa toda, a desordem ou fracasso, do que por cabeça, né, dicotomizada, o que o cu fracionário convida por onde começar, do pequenininho que caso tivesse teria feito, e do grande caso tivesse obedecido regras, roubado menos, prostituído menos, aos volumes, que também nunca tá bom, né? Em que hora a coisa, que eu não tenho que ter rabo preso com filha da puta nenhum, então já coloquei todo o meu histórico existencial, até que ponto, em qual lugar que eu não tive, qual lugar que não entrou, qual lugar que não saiu, e qual cultura que de fato, entre não falar a mesma língua, entre não comer de determinada maneira, entre isso e aquilo, o que vira, né, dizer, né, o que incomoda, o caso, todos desses que trazem incompatibilidade tal, a quem justifique se tornar mais ativo, passivo, escravizado, de ter que, né, o outro tem que fazer, ou você que tem que mais fazer, né, o que é que não está sendo feito, né, sobre a diária total, no final do dia, como termina, né, os bombeiros totais, né, a puta e o viado do lado, o salário total de cada casa, entre aqueles que, entre alternativismos, que gostam de viver de desmanche total, né, aí tem que atribuir que tem coitadinho, só que você faz parte dessa maioria de coitadinho, que não muito se importa e não é afim
de tanta cobrança, nem de carteira assinada, inclusive, né? Colocando a pauta do que foi, o que é você ser dono, empregado, empregador, quando acontecer lugares que já era fechar, que fechou depois, né? Os paradoxos da educação física, de pessoa física e jurídica, quando empregada, desempregada se fazer empregada, tem que ir na justiça se para fazer o fechamento, enquanto responsabilidade técnica entre professores, leigos, provisionados, escândalos efetivados, tudo isso que era os por dentro, por fora, que eu não podia estar, os que não podiam estar na carteira e que ainda você tem que estar por todos eles ao mesmo tempo. Aí num dado momento existe um segredinho de justiça, faz uma festinha qualquer, mas todos eles já roubaram muito, todos eles são amiguinhos e você se depara desempregado de novo, mudando de cidade ou como se estivesse, né, passeando dimensivamente, até que ponto, né, as várias cruzes e comer no meio do caminho, não comer no meio do caminho. Há quem comprove quando isso implica em justificarmos, né, caracteriologicamente enquanto modelo padrão, modelo anatômico, a quem apontar elementaridade, abstratualidade ou que vira entre as relações heterotróficas e a quem entre relações heterossexuais, justificar o que fizeram política e religião, né? Porque na teoria, que fica engraçado, né? Entre instinto, o paradoxo da revelação entre teoria das quatro paredes, quando pela lógica, né? Instintivamente apreendem, acham ou não acham, instintivamente o que comeu ou não comeu, se reencontram em atos não necessariamente mastigatórios ou fudendo, quando trocam algum outro fudeu, ou precisam de olhar um para a cara do outro, um tá olhando pro pornô, o tá olhando para não sei aonde, enfiando o que é o que, quando isso justificar, né, assim justificar e fizeram, né, ou compactuaram, ou deduziram quanto tempo foi quando, nossa, olha aí aonde chegaram entre o modelo da Trindade, mas num dado momento isso era até onde o Senhor não foi crucificado. Ah, mas ele disse antes, se ele disse antes, né, teria que apontar uma morte comum, se não apontasse uma morte comum, um enterro adequado, ou pela lógica, ainda que a pessoa queira ser cremada, a gente pensa que, né, em determinadas épocas isso não teria acontecido, né? Que é a prestação de conta da suntuosidade que é feita em tantos caixões, em tantas regras variadas, isso e aquilo, para justificar, se não fosse assim ou inventado assim, o povo não teria acreditado. Olha, o povo tanto acreditou, tantos apóstolos não quiseram morrer igual, e segundo Pedro, sobrou Pedro, esse nem coragem de entre Pedro e tal, e perguntemos homens, mulheres, Marias, e a devoção de Maria, né, o paradoxo da Maria, que em machos e fêmeas, né, entre Maria Mãe e Maria Madalena, e todas as outras putas, inclusive olhando, né, as aulas de sexo 24 horas, quando o sexo, durante o dia, o sexo agudo, o sexo crônico, estimulado por homens e mulheres, e entre mulheres e homens, como que é, né, sempre tem de onde tirar. Aí até que ponto dizer que Deus, né, furioso se faz, né, o coito interrompido, o assexuado, ou o bi que acertou, né, ou de fato, né, que nega todos os bis, ou unilateral de grandeza inédita, né, que há quem justifique substanciar quando um modelo tocar o outro, transferir o outro, independente de qual filho vem primeiro, se vem filho, filha, tudo junto. Há quem justifique instintos, dizer que, né, o sexo é um fator comum, sem as regras seria tudo isso assim assado, né, ou você protege, que senão o outro vai comer ou come você mesmo, não necessariamente. Há quem justifique apontar delinquente ou inocente por delinquente, ou descabido, mas tudo se atravessar a rua, né, fica desprotegido a quem, né, quais feras tem que manter ou colocar tudo em extinção, para dizer que em que modelo remodelar, né, remodelar a onipotência, em que momento a onipotência estimulada, lembra-se os radicais de coisas que não são para ser esquecidas, né, que de fato é implantado como entre, né, a naturalização ressurreta e a ressurrecização inédita daquilo que estimulam ter domínio e mesmo não tem, sobre o que vira de fato, né, o sacrifício da cruz, a constantificação, né, da complexidade existencial que justifique perpetuar menos filhos quando o filho ampliar a expectativa, e isso aí é uma expectativa de vida, a quem justifica a tal dimensão, né, escalaridade mesotaliarizante, escalaridade mesodimensivizante,
formularidade assimétrica, quem justifique portais que blindam e convidam e mesmo garantem singularidade insubstituível, né? Se colocarmos em pauta, né, a operacionalidade literalmente datável, né, que o infinitivo propõe, né, desidealizar pensamento, né, fica-se percebido, né, quem é o DNA, né, quem é, até que ponto esses ou aqueles vão trair, quando uma independência, né, entre pais, reatividades parasitológicas a quem o paradoxo do anatomizado, o interanatomizado, o que vira a ser descredibilizado sobre um contínuo elementarizado, quando dizer, como assim, pais completamente diferentes, qual o momento que eles bem reagiram, né? Ah, num dado momento existiu isso, foi dado, ou isso foi feito, né? Questões muito engraçadas, quando pessoas físicas, pessoas jurídicas, emergencialidades convidadas para uma mesma vida, o que é o processo herançável, e até que ponto a independência de quem tem seu nome usado, o que vira o tal do nome transferente, o nome que vem depois, e o que vira efeito reverso, de justificar a quem pessoas passivas o direito ativo, que nem era considerado quando num dado momento alguma coisa fica e ninguém quer matar os pais, levar dos pais, né? Mas em que momento os pais querem filhos para levar e enterrar os filhos e esperar que morram, inclusive antes deles, né? E toda a putaria que justifica as fraudes, as lavagens de dinheiro, a volumetria descabida, a coisa porcosa que desonra o mínimo de regras sustentáveis que se caibam em sociedade sobre de fato que colocaram, inclusive enquanto relações heterotróficas, ou sobre o indivisível perante o humano a ter que se declarar até que ponto heterossexual como homossexual, e o que se incomoda de praticante e não praticante, que o que realmente até onde se compram e vendem e até onde vira, né? Processo revolucionário do não idealizado, do idealizado, processo reformador, revolucionário não categorizado como revolucionador. Quando você olha para trás, cadê o mesmo barco? Era o mesmo barco, né? O estímulo reformadores que não aceitam revoluções, revoluções que não aceitam reformas e tradicionalismos. Qual é o platô minucioso perante as relações heterotróficas que abstratualizam e que nunca tá bom, que o espaço também não dá conta de responder em todos os deixados diários, colocar os coisificados sobre elementos nobres ou formularidades a quem atribui o paradoxo da imortalidade como o correntismo da eternidade, que é a quem convida e desconvida, que é a pauta diária, né? Ai, se tirasse o sol, mas nem tirou, o sol acabou, tá aí ainda, quanto tempo? Até que ponto quando morre, morre mesmo, ou já que vai morrer mesmo, a quem atribuía não é de ninguém, não tem padrão tal, então a fila para você pode ser inclusive o último lugar, nunca tá bom, né? No último lugar, quem tá no abate da frente, a vantagem tá no final, ou não necessariamente, quando isso vira, né? Flexibilização, tolerância perante as coisas que se fazem, o que é a desinteligência aguda, e as impostações, né, multimortiferantes, que ainda não apresentam tolerância nem daquilo que não produzem e que vira quem cobaia, industrialização coisificada como complexidade baseada no modelo padrão, né? O paradoxo da atividade hipertrofível, né? A quem justifica hipertrofia, quem justifica trabalho de destrabalho, o que virou minuciosidade, a quem datar cultura ou não cultura, saúde, doença, descompensação do trabalho para contra-trabalho, naquele trabalho é só aquilo, especializou aquilo, não tem como sair daquilo, é só aquele pedaço de repetição, a quem justifique buscar harmonia, né, recreativa, esportiva, a quem justifique ou mal justifique, desjustifique a foda parcial ou descabida, que num dado momento todo mundo usa a boca, usa o cu nem que seja para cagar, um cagar no outro, usa o buraco da frente, mijar, qualquer coisa, porrar qualquer modo, que virou tamanha complexidade, tamanha porcosidade, né, com imperativos tenebrosos, rua fora, e que constantemente eles têm que usar toda forma de golpe que você não espera, para inclusive aliciar, não são inocentes há muito tempo, e o que vira de fato regra, né? Quando a coisa começa, porque já recomeçou, e quando o efeito dominó, quem consegue frear a coisa e dizer esse é diferente e esse não paga, né? Quando são cúmplices, precisam ser cúmplices não pejorativizados dentro de uma casa,
que é a rua, que é a extensão de quintais, a quem justifica o urbano não urbano, a dependência, né? O fracasso das grandes fazendas nômades, ou foi cagando em vários lugares, o que parasitou, logizou, envenenou, semente, é isso, aquilo, para dizer o urbano que vão buscar, que para lá foram, que para lá cresceram e se adequaram em modernidades tais, é quem justifique ressementear e dizer que, né, a culpa do civilizado. Pensa uma coisa muito engraçada sobre tribos, sobre os peladões, a quem, né, o olho do ouro é tudo igual, da foda livre, tem tudo acesso, para dizer que a culpa civilizatória tem algumas coisas que sempre cutuca. Não precisa de ir na Alemanha, não precisa de ir no Japão, paradoxo do Japão, da Coreia. Se a China atacar não sei o que, esse vai atacar junto aos Estados Unidos, esse o que é a rabada comum de grupos, mas que vira proporcionalidade sobre questões, os sutras, né? Os bonecos nipônicos, onde o estupro é constantemente, tal de tecnologia e ciência, agentes comunicativos, aqui imperativos, de lugares pequenos e grandes, né? Aonde, né, as coisas não são tão olhadas com tanto, independente de religião, a quem apontar a milenaridade, né? Até que ponto sempre a inconveniência, a entranha de quem vai tomando poder, o que vira, né? Líder, conforme o líder, inconveniência, deixei esse até tal, um tal momento, choque de gigantes, né? Quem responde, quem se cala quando aponta choque de gigantes é inevitável, né? Inevitável. Tem observadores? Quando choque de gigantes, tem observadores? Mamando como? Negligentes até onde? Em que momento precisam estar? Entre volumes espaciais onde poucos tocam, o que é que todos tocam de fato, né? Entre revelação, entre condições de fato, quando convida, aterrizado, pobrinho, assim era Jesus, né? Quando assim era Deus e não era Deus, né? Quando há grandezas e a quem apontar a minuciosidade, né? Do criacionismo como do evolucionismo não pejorativizado sobre a linearidade do corpo e dos bichos, a flexibilização do propriedadeamento elementar, a hibridização, as frações do cruzamento, água com água ou água com terra, deu isso, produz essa instrumentalidade, ou entre deixadas e isso, aquilo, também dá isso, ali se faz petróleo, também faz isso aqui, papapá, e são complexidades tais. Esse tem tudo ali, querendo ou não, esse vai lá pro outro lado, essa sobrinha interessa o outro, mas os que são, né? O que age como importação e exportação, a quem justifique bem entrar e sair conforme, quem paga, quem atribui valor, quem atribui calote, quem atribui, né? Constantemente tem que estar pronto para matar para não morrer. Pergunte o coroamento da cruz, né? Quem justifique cara e coroa, não é? Questões minuciosas, né? Quando a prisão, cadeia aberta, cadeia fechada, né? A pauta do que é conveniente, ou que foi conveniente, ou todas as complexidades, de pequenininho a grandão, assim, entre choque de questões. Disse assim fez Maria, assim fez antes Maria. Maria eu não sei, a minha mãe, né? Ou a quem o papai, a quem o titio. E assim, não, aquela Maria, por que não? Né? O que é a sua... Que momento a coisa vem humana e divina e trunca a radicalização, né? Que te justifica perceber igual e te camufla entre inédito, que é para repetir fracasso, né? Que momento vira erro de cruz? Repetir fracasso. Dizer que o Criador ele tem que o correntismo do autocriado e a sobreposição inédita, né, da dependência ou da satisfação pela autocriação que seja multicriada, né, que normalmente você não tem como sair de você em condições basais, mas o que é justificar a mimética, né, colocada, em que momento as coisas entidadeiam, perguntas e respostas, até que ponto as afinidades permitem, né? Que o que virou jogatina conversora, que não convence grupos perante o que é de fato a revelação, o que é a linearidade, efeito colateral, não colateral, transmutatório, comum, né? Elixir, filosofeira, quem justifique, né? As conveniências conversíveis, conversoras, que mesmo em tratado de fé comum, a quem justifique, todo mundo tem que estar pela autofé, né? Que num dado momento levou os pecados, só assim, então que já que foi, né, a quem justifique a interfé, né, a interdesfé, que se faça interfé comparável, né, o paradoxo paradigmático da interdesfé, justificar sinfeses, né,
o anatomizável, o comer e cagar, dá o enjoncamento do comer e cagar, a quem faz bem cheirar e recursar. Compensação anal, a quem justifica a saturação, ou momento do passivo arrastar, perpetuação, né? Pela frente, a quem justifique o fardo do ativo e do passivo, perante, né? A uniformidade complexa, a quem vira, né? A quem tem que se calar e se calar por quê? Né? O que é o instinto, a prática, a praxeologia, né? Pré-ato fatificatório, né? O que é a ato-fatificação entre as quatro paredes do outro, dele sozinho ou dele acompanhado, é quem justifique. Entre grupos, né? Nepotistas, a quem parente não parente, aparentemente separados, isolados por cabeça, mas a quem vira, né? Apontar parasitológicos e simbióticos convincentes, né? Quando datar e justificar entre imperativos e quando imperativos impõe complexidade para dizer quem são em uniformidade e singularidade, né? A quem apontar genialidade suficiente, habilidade deficiente, genialidade deficiente, habilidade suficiente, questões, né? Questões aqui entre jogar uma perna para o lado, falar aqui tá puro também, se isso aqui sustenta o tempo todo, qual é a unilateral, qual é a simultânea, agachou, não sei se ontem tomei o remédio, anteontem também, larguei o negocinho em cima, mas às vezes dá uma truncagem, tem dia que você pensou, não, deixa destruncar, depois não, você trunca para ver como que vai ser o fluxo menstrual, lá pro dia 15, qualquer coisa assim, para ver se altera sem o agachadinho, depois já vai introduzindo o agachadinho, fazer a comida, fazer, nossa, fez xixi, pelo menos é cagar, né? Fazer uma finalização, um platô das fezes proliferadas, em que momento a fatificação da heterotrofia tem que convidar quem está com o cu cheio, quem está com o cu vazio, quem pode dizer, vou cagar um pouco agora para cagar um pouco logo em seguida, renascendo, e não necessariamente é aquilo que é comprovado numa mesma vida, que é possível que o cosmos, né, o que tudo justifique pelo corpo, né, o que é você colocar a sua fração pré-ato fatificatório sobre o que é, né, momento autotrofível, a quem justificar o pacote radical autoinflacionado como heterotrofia, a quem justifique heterotroficar, deseterotroficar, desautotroficar, né, a quem justifique, né, aeróbio, anaeróbio, agentes catabólicos, anticatabólicos a seguir, né? Oremos as pautas em aberto, esperando as camisetas chegarem, fechar um mês, pagar as coisas, como que vai ser a dor ou não dor, a sobrevivência, o pacote da coisa toda aqui, né? Se tá acontecendo, essa amostra aqui tá em todos os lugares. Tá esparramada em todos os lugares, em que momento um lugar é enrabado do outro, ainda que aparentemente são independentes, fechados, abertos. Problema de quem se incomoda, quem convida a interagir, né? Espaço silencioso não sabe, né? Questões, né? Que fica no que impulsionam relatividades, né? Passar o tempo em tal de serviço, né? O que é exatificação, né? Entre armas, entre saúde e doença, sobre o que para o resto, o que o resto faz, pergunta-se ainda que todas as complexidades, e dizer, esse não é específico, ó, esse tem a farmácia lá dentro, tem o supermercado, tem papapá, o que vira o idiota que trabalha num pedacinho, que fica num pedacinho com o cu sentado, acompanhando toda a transação inadequada e as jogadas sobre inéditas, sobre falas, descompensações. Ei, qual é a minha função aqui? Na verdade, minha função é, de fato, ó, vou levantar agora eu não vou, agora eu não venho, porque eu já vou estar de todo jeito, dependente de papelzinho. O que é o papelzinho? De estar dentro e estar fora. Está no seguro total, né? Tem-se essas questões, né? O que é a prática da... Como é que é? Seguro sobre perda total, né? O paradoxo, né? O paradigma que entra entre maioria e minoria no meio do caminho, como saturam e não saturam, justificar proximidade, câmbio inter, câmbio direto, a proporcionalidade da parcialidade, que caiba na oitava fracionária entre um movimento isotônico qualquer, ou o que é, né, a reatividade angular, mesoestático, o isocinético, o isométrico, o isocinético, é que o isotônico, a quem justifique olhando de frente,
qualquer dobradura, quem justifique protocolar substanciamento radiativo, químico, reagente, porque só execução pela execução, o que vira? Apontar transferência e causa e efeito de trabalho direto e indireto, né? Comeu, não comeu, gastou caloria, não gastou, que esperam-se reatividades diretas, né? E como isso é identificado em saúde e doença, né? Em catabolismo sustentado que gera morte e vida, um inclinou, um morreu, outro ficou de pé, né? Entre o milagre e entre a ressurreição, a quem justificar a revelação entre sim ou não, né? A fração reativa da revelação comum, a quem justificar se o outro, né, não responde, o que vira? A quem justificar a inter-revelação se o outro morre imediatamente? Quem são os observáveis, né? Entre, né? Clonou, fez isso num dia, morreu no outro dia, mas não morreu daquele dia. Foi o Nobel de sucesso, né? Basta que o indigente não tenha percepção disso e já tenha a doença, não tenha percepção, né? Dá para ele o pico do cu ou bunda do personal. O resto fica fardo para quem até onde traz a roupagem da volumetria que agrega uma resultante. Pegou a parte boa, pegou porque não pensa, e o outro pensa, e o fardo dos dois, só quem justifique o que é um terceiro ou uma organização total perante o fator cobaístico, a responsabilidade da singularidade inédita a quem atribuir manejo coletivo, entre aspas. Não é o tipo de quem é que tira, o que nunca dá. Tem essa teoria, como é que é o advogado do diabo, né? Qual é o imperativo que não foi do diabo? Deus deixa que deguste, mas no fundo, entre e sai de você e não comeu. Assim começaram a estuprar, porque é quem justifique, né? Violência sexual, o pico do prazer e do distrato total, entre ouvir toda a jogatina de grupos e o que virou fracasso dos processos acumulados, ou direcionar para câmbios que daqui a pouco estão juntos de novo. Já estavam comendo todos juntos aí, entre esse escândalo, tinha aquilo, isso é um fator comum, né? O swing da coisa, em que momento a minuciosidade da regra, o segredo da regra, né? Independente do que você armazenou, um basal que você tem que justificar sobre agente comunicativo, água, fogo, gás ou qualquer coisa que se sustente, é como você consegue, né, entender a sustentabilidade independente sozinha, ou o que virou? Se enxuga tanto, começa enxugando na complexidade, 1 para 1, não tá bom? Né? O que é ser alto 1 e tá entre 2 e ainda gerar um terceiro, né? Que pergunta se tudo que foi profetizado, ou que mesmo Deus objetificou, né? Em Jesus, o paradoxo de Jesus, a quem outros profetas, a outros ressurreições, como lidar com a moeda corpo, né? Com a elementaridade entre a anatomicidade literalmente sistêmica, que é o humano, lidar com a dualidade de humano divino, dizer que um é pior que o outro, ou a responsabilidade a quem justifique se não tem um corpo metamorfósico, em que momento, né? O conveniente e autoconveniente que questiona, o que justifica a substancialidade, né? Transcendentalidade fica uma coisa ortodoxa ao mesmo tempo laica, né? Quem justifique querer padronizar é quem de fato responde quando você apontar, né? Se não enxergo a quem compara e observar o tempo anatomizável, a quem justificar correntismo direto perante a elementaridade superior, né? Quando a quem em praxis ou entre prática, justificar a teoria convincente ou num tempo, né, processual que não seja desinvalidado, sem causa e efeito, engenhocamento que não atende, aí o exame, aí vai no privado, nunca atende, está esperando pelo FGTS, pelo INSS, disse o homem lá. Tá doido, e você morre no meio do caminho, e disse a Índia. Por isso que esse negócio de carteira assinada nunca existiu. Quem é índio? E qualquer preto e branco ou tal, e entre livres aos seus buscas de anticorpos ou qualquer coisa assim, se nem ostenta ou nem entende aquilo, ainda depende de carteira e de FGTS, de FGTS, de INSS para alguma coisa, compreende, vacina, não vacina, saúde, doença, entra ouvindo empregados conversando com donos de trânsito, que foram donos entre governos, ou assim acharam, manda dizer, tem como você falar que achou bom, que eu tive aqui, que eu sou bom pra caralho, não te conheço, que uns chamados, uns apontamentos de alguns que querem que você
que força a barra para você falar ainda, nem conhecer e ainda falar, fazer uma propaganda enganosa e impor que você os coloque em pedestal tal. Isso é muito comum aqui. Oh, se puder me ajudar, inventar isso, não sei o que. Inclusive homem perguntando, ou mulher e falando para ajudar, falar isso e aquilo, o que que vira? Ó, se você não quer o outro interferindo nisso aqui, já começa, eu não tenho que fazer por você. Tem que fazer isso, o que vira. O fator é que infiel e infiel, e em que momento um somatório de corrupção implica o que é o meio do caminho para situações adversas, sobre a quem apontar fidelidade direta e indireta perante corrupções e relações pessoais, a quem utilizam indiretamente usar os outros por apontar, estimular em condições impessoais, acreditados serem bem resolvidos e bem aglomerados quando a coisa vem e tira todo mundo, a quem cadeia aberta e fechada terem que se tolerar e comprovar sozinho perante a saúde e doença, e o milagre comum a quem atribuir religião religioso, né? Politizam-se, né? Ó, jogadas de gigantes, titãs, meu ovo.